Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos nesta sexta edição do curso O Despertar do Sensei. É um grande prazer poder falar com vocês, podermos trocar algumas experiências profissionais e abordar um assunto muito importante, que dentro da nossa área de atuação. Espero que possa agregar muita informação, no seu dia a dia, para que a gente continue trabalhando, com o judô de uma maneira saudável, proporcionando também às crianças, seja crianças, adolescentes, jovens ou adultos, extraindo assim o melhor que a gente possa oferecer. Bem, o assunto que nós vamos abordar, o tema, nós vamos falar sobre iniciação esportiva relacionado, com o judô. E dentro desse tema vamos falar sobre os fundamentos, os benefícios e perspectivas pedagógicas. Objetivos específicos, vamos falar sobre o conceito do que é a iniciação esportiva relacionada ao judô e qual a importância, dessa iniciação esportiva. Vamos abordar alguns temas: o que é a iniciação esportiva, o desenvolvimento motor, processo cognitivo, por que o judô é adequado, os benefícios do judô na formação, as fases, da iniciação no judô, o papel do sensei, o que aplicar durante as aulas. Eu imagino que uma das grandes preocupações dos professores, é o que nós devemos aplicar. Então, as fases da iniciação, que é o tópico 6, e o que aplicar durante as aulas, ela tem uma ligação muito, muito profunda e necessária, porque diante da faixa etária, que uma criança tem, seja ela uma criança ou até mesmo um adulto, nós vamos aplicar um conteúdo específico durante as aulas. Vamos falar também uma conclusão e as referências bibliográficas. Bem, dando início então, o que é a iniciação esportiva? É uma etapa inicial do processo esportivo com foco em aspectos lúdicos, motores e sociais. Nós devemos dar a devida importância nesta iniciação, porque se trata, de um esporte. A criança está ingressando, vamos pensar numa criança, está ingressando no esporte. Então nós temos que proporcionar para a criança esse tipo de ambiente, fazer uma brincadeira, também para descontrair. Claro que uma brincadeira direcionada, e existem brincadeiras para isso, com o uso de faixas, brincadeiras coletivas, com todas as crianças, para que ela se descontraia, ao mesmo tempo faça todo um desenvolvimento, na criança. Para você ter uma ideia, tem uma brincadeira que nós usamos muito, que é a brincadeira do gato e do rato, ou um outro nome, brincadeira do cachorrinho. Então, uma criança fica de 4 apoios e ela tem que pegar as demais que estão correndo, né? Então, isso gera tomada de decisão, trabalha a parte motora, trabalha também a própria parte social, né? A criança, ela se sociabiliza junto com as outras crianças, né? Uma vez que hoje a criançada está vivendo muito isoladamente, né? Então, isso proporciona todo esse processo na formação da criança. Favorece o desenvolvimento global da criança, né? Então, pensando em um esporte, e o nosso esporte, o judô, ele tem uma propriedade muito grande no desenvolvimento global da criança, até porque o judô mexe com todo o esqueleto, mexe com todo o corpo do praticante. E não somente a parte física, mas também a parte psíquica, né? Então, a criança tem que estar pensando em todo o tempo qual a tomada de decisão, qual a estratégia, o que ela vai fazer. Então, isso faz um desenvolvimento global na criança. Fica aí uma citação, de 2 autores. A iniciação esportiva deve priorizar o desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas e não apenas o rendimento. Por falar um pouquinho de capacidades motoras, nós podemos aqui comentar que ela pode ser dividida em duas categorias, as capacidades condicionais e as coordenativas. Então, por exemplo, a parte de resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade. Então, nós precisamos preparar essa criança, e muito mais do que antes. Eu sou de uma geração em que eu digo que as crianças,
elas vinham praticamente quase que prontas para aprender judô, né? Brincávamos muito na rua, subíamos nas árvores, subia nos muros, andava em cima do muro. eh, então a criança já vinha com essas habilidades já mais preparadas. Hoje nós precisamos dar vários passos atrás, preparar a criança, né, com essas capacidades, as habilidades, para que depois a gente venha trabalhar com o judô propriamente dito. Então, essa iniciação ela é muito mais complexa, né, nos nossos dias do que antigamente. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor. O judô ele contribui diretamente para o desenvolvimento motor infantil, estimula, né, a coordenação, equilíbrio, agilidade, reação, lateralidade. É, Trabalhamos exercícios de rolamentos, quedas, deslocamentos e favorecem a consciência corporal. Fica aí uma citação: o judô proporciona um vasto repertório motor fundamental para o desenvolvimento das habilidades básicas e específicas. Então o judô ele contribui diretamente para o desenvolvimento motor infantil. É claro que não vamos trabalhar precocemente em uma criança é, a aplicação de uma técnica. Nós estamos falando aqui de iniciação esportiva. Então nós temos que trabalhar toda a parte fundamental, né? A citação aqui dos dois autores fala que o judô proporciona um vasto repertório motor fundamental para as habilidades, desenvolvimento das habilidades básicas e específicas. Então, ele estimula a coordenação, equilíbrio, agilidade, reação. Então, nos próprios exercícios, eu vou já me antecipar, falar um pouquinho sobre o que aplicar, é um dos tópicos que nós vamos abordar um pouco mais à frente, mas exercícios de lateralidade, a própria brincadeira, né, quando em um ambiente mais fechado, você proporciona isso na criança. Suponhamos que o tatame onde você dá aula é uma sala, né, fechada, o tatame fica próximo das paredes. Então você acaba encurralando essa criança e ela precisa medir o espaço em que ela vai passar. Ela também mede, isso é interessante, a velocidade que a outra criança, ela sabe quando uma criança ela é mais veloz para pegar as outras, então ela pensa, ela reage, ela usa os lados, a lateralidade para ou direita ou esquerda, então assim, o equilíbrio nessa coordenação, e isso faz parte desse desenvolvimento motor infantil. Por isso que nessa iniciação é importante, no primeiro tópico falamos um pouco sobre isso, é muito importante trabalhar também de forma lúdica, até porque as crianças parece que não brincam tanto, né, como nós brincávamos de pega-pega, esconde-esconde. Lembro que tinha uma brincadeira de esconde-esconde que o último salvava todos, então a gente ficava esperto, né, com aquele que faltava para ser pego, porque se ele conseguisse se safar, ele salvaria todos e a brincadeira voltava com aquela pessoa que já estava pegando mesmo. Então esse desenvolvimento ele é fundamental. O processo cognitivo ele favorece a concentração e a tomada de decisão, estimula o planejamento de movimentos e antecipação das ações, desenvolve disciplina e autocontrole. Fica aí uma citação: a prática do judô contribui para o desenvolvimento cognitivo ao exigir atenção, memória de movimentos, estratégias de resolução de problemas. É interessante que esse processo cognitivo nada mais é do que um processo em que a criança ela recebe uma informação, ela processa aquela informação e a partir de então ela tem uma tomada de decisão. Então o judô ele é fundamental, né, nessa iniciação esportiva. Ele proporciona à criança essa concentração, ou seja, faz com que ela pare, observe, pense, né, naquilo que está sendo passado e a partir de então ela processa qual vai ser, processa essa informação e aí a partir de então ela faz uma tomada de decisão, né, estimulando o planejamento dos movimentos e às vezes até antecipando as suas ações. Aqui no tópico, um dos pontos também fala sobre desenvolver a disciplina e o autocontrole, né? Então a criança ela fica mais controlada, fica mais disciplinada, e o judô ele tem essa propriedade nesse processo cognitivo. Imagino que você que está participando deve ter contato aí com muitas crianças, aulas em escolas, principalmente, e nós vemos que hoje o acesso, né, às tecnologias está fazendo com que a criança, de certa forma, ela pare de pensar. É claro que tem
tem alguns tipos, né, de atividades tecnológicas que faz a criança pensar, mas boa parte, né, dessas atividades tecnológicas parece que está deixando a criançada sem movimento, sem pensar. Eu digo às vezes nas minhas aulas que as crianças de hoje elas não têm a capacidade de assistir um vídeo do começo ao fim. Elas não querem ver qual é o processo pelo qual aquilo vai chegar em uma conclusão. Elas começam a assistir o filme, o vídeo, e ela já logo escorrega o dedinho lá na barra e vai para o final. E com isso, nós vemos que a atenção da criança ela está sendo tirada, ela não consegue mais pegar a atenção. Uma vez eu ouvi um dado em uma aula que eu participei, em que a nossa geração, eu sou de 1976, então as gerações passadas, em uma aula de 50 minutos, eles conseguiam prestar atenção durante 25 minutos da aula, ou seja, 50% da aula, a criança ela conseguia prestar atenção. E atualmente, em uma aula de 50 minutos, 5 minutos apenas, a criança ela consegue prestar atenção naquilo que está sendo ensinado. E com isso, os professores precisam se reinventar, né? Mas eu ainda acredito, né, que o judô tem essa propriedade de fazer a criança se concentrar, de ter essa disciplina, porque desenvolve uma disciplina, esse autocontrole, a capacidade da criança ter que esperar. Em alguns momentos assim da minha aula, eu uso dois momentos em algumas turmas, 2 momentos para a criança, por exemplo, tomar água. Ah, professor, mas a água é fundamental para a vida. Sim, eu não estou dizendo que a água não é fundamental. A água ela é fundamental para a vida. Porém, se a criança não tiver aquela disciplina, a hora que eu devo fazer, o momento que eu devo fazer, então ela não vai conseguir se autocontrolar. Então eu uso 2 momentos. Um eu deixo livre, a hora que ela quiser ir tomar, ela vai, só que ela perdeu já aquele momento, ela já tomou, e o outro somente quando o sensei liberar para tomar água. Então ela vai ter que ficar ali, se controlando, né, nessa disciplina e esperando o momento. Por que o judô é adequado? É um esporte educacional reconhecido pela Unesco, né, que desenvolve o corpo e mente de forma integrada. Comentamos aqui sobre essa questão, né, de não somente preparar o físico, mas também a mente. Então, o corpo e a mente eles precisam caminhar juntos, né? Talvez mais a mente ainda do que o corpo, porque se a gente não pensar, não souber, não tiver essa capacidade de raciocínio, aí o nosso corpo realmente vai padecer. Então, ele tem que desenvolver de uma maneira integrada. Trabalha valores como disciplina, respeito e autocontrole, principalmente, né, o respeito. No judô, todos nós sabemos que existe a hierarquia, né? Tem os senseis, tem os mestres, né, os senseis, tem os senpais, né, que são os mais graduados, e também tem os kohais. Então, existe esse respeito. Nós ensinamos, né, a criança a ter esse respeito. Então, na iniciação esportiva, especificamente para o judô, não é somente ensinar o esporte. Nós precisamos conduzir, direcionar essa criança para que ela entenda não somente o judô como um esporte, mas como de fato, né, ele é. Ou seja, os valores que são trabalhados dentro do judô. E fica aí uma citação: o judô é uma importante ferramenta pedagógica para a formação integral da criança. Benefícios do judô na formação. Benefícios físicos, né, trabalhamos a força, flexibilidade e agilidade. Benefícios cognitivos, já falamos um pouquinho sobre a concentração, o raciocínio tático. Sociais, o respeito, a cooperação, a disciplina. E fica aí também uma citação: o judô contribui para o desenvolvimento psicomotor e para a formação de valores sociais. Então, nessa iniciação esportiva com o judô, que é o que nós trabalhamos, é muito importante nós trabalharmos de forma integral a criança. Claro que respeitando, nós vamos falar mais para frente sobre isso, respeitando a faixa etária, né, de cada criança, aplicando as atividades certas, compatíveis, né, com a idade dessa criança, principalmente para evitar que essa criança perca o estímulo, né, pelo esporte, pela prática de uma atividade física. Isso depois vai acarretar outras consequências. Se ela perder esse desejo pela prática, seja ela qual for, né, prática de atividade física, no futuro, dificilmente esse adulto ele vai entender que a atividade física é benéfica. Às vezes só pratica
se receber um diagnóstico, né? Ou você faz alguma coisa ou você vai morrer. Então, é importante, né, trabalhar essa iniciação de uma forma integral para que a criança tome gosto, ela participe, né, e receba esses benefícios do judô. As fases da iniciação no judô, de 4 a 6 anos, é importante aí os jogos, né, podemos colocar aí também até as brincadeiras, coordenação, rolamentos. De 7 a 10 anos, introdução de técnicas básicas e regras. De 11 a 14 anos, maior complexidade técnica e tática. E fica aí uma citação: o processo de ensino-aprendizagem no judô deve respeitar etapas evolutivas e pedagógicas. Existe aí alguns estudos, né, que comprovam isso sobre as faixas etárias, o desenvolvimento na criança, desenvolvimento rudimentar, os desenvolvimentos um pouquinho mais específicos, né, para as crianças. E nesse caso, como nós trabalhamos com o judô, é desgastante nós tentarmos ensinar uma criança, por exemplo, a aplicar uma técnica dos 4 aos 6 anos. Como eu comentei, vivemos hoje uma realidade em que nós às vezes precisamos dar alguns passos para trás, preparando mais um pouquinho essa criança. Eu não sei se alguns aqui vão se lembrar, nós fazíamos um exercício de ashi, né, varrendo assim o tatame com os pés, e ao mesmo tempo fazendo assim com as mãos. Eu imagino que alguns devem se lembrar disso. Interessante, né? É um trabalho de prensa assim com as mãos, que pode ser feito com as crianças já a partir dos 4 anos de idade. Eu entendo isso hoje, o porquê desse exercício, porque muitas crianças, quando eles fecham as mãos, os dedos assim. E quando nós vamos segurar no judogi, principalmente na manga, nós precisamos usar todas as articulações dos dedos e não simplesmente segurar assim na manga. Por quê? Porque o pano assim ele vai escapar. E se eu segurar dessa forma, eu vou ter uma prensa melhor com os meus dedos e, consequentemente, uma pegada mais firme. Então, são atividades, né, que desde o início, ou seja, desde que a criança entre no judô, que é o nosso caso, nós começamos a trabalhar. Por quê? Quando essa criança começar a segurar no judogi, ela já estará condicionada com as suas mãozinhas. E não precisaremos mais fazer exercício corretivo. Então, nós preparamos ela nesse processo da iniciação para que quando chegue numa idade em que, por exemplo, dos 7 aos 10, vamos introduzir algumas técnicas. Já dos 11 ao 14, técnicas de maior complexidade. Ela já tenha passado por todo esse processo e está preparada para aprender os demais exercícios, atividades ou as demais técnicas. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do sensei, né, que é fundamental. O sensei é responsável por criar um ambiente seguro e inclusivo, usar atividades lúdicas para estimular a participação, foco na formação integral, não apenas em vitórias. Bem, vou fazer um comentário aqui geral sobre o papel do sensei, que é fundamental. Eu me lembro que uma aula, e algumas vezes eu ministro aula junto com meu irmão, e por algumas vezes, né, separadamente, ele em uma turma, eu em outra, e ainda eu brinquei com ele, porque ele fez, assim, tanta brincadeira, vou usar um termo aqui, não é bem esse, mas tanta palhaçada, assim, para cativar uma criança, para entrar no dojo, eu ainda brinquei com ele e falei assim, olha, acho que algum dia nós vamos ter que vestir de palhaço, né, um judogi, com muito respeito aí ao nosso esporte, né, mas para tentar cativar essa criança. Então, o papel do sensei é fundamental para criar esse ambiente seguro, inclusivo, né? Falamos atualmente de muita inclusão, usar atividades lúdicas para estimular a participação e o foco na formação integral, não apenas em vitórias, né? É claro que há uma diferença hoje de sensei e de técnico, né? Técnico hoje ele quer muita vitória, a todo custo. Briga com o árbitro, briga com a plateia, se abusar, briga até com o sensei que está do outro lado. É complicado, né? Mas para mim o sensei, e a tradução da palavra sensei quer dizer uma geração que vem antes, né? Ou seja, há um entendimento que há um conhecimento, né, que esse sensei tem para criar esse ambiente seguro, inclusivo, preparar uma atividade específica, né, para a criança, estimulando ela para essa prática, para que ela tenha uma longevidade. Está cada vez mais difícil criar isso no ser humano como um todo, né, essa longevidade. E judô,
até onde eu conheço, é assim, para toda a vida, né? O judô não é uma atividade que eu me aposento, a menos que tenha algum problema de saúde ou esteja impossibilitado fisicamente, mas judô é para toda a vida. Então, que nós possamos criar esse ambiente para a criança, cativar essa criança, fazer ela tomar gosto pelo esporte, para que ela continue, né, praticando o judô e auxiliando assim na sua formação integral. O que aplicar durante as aulas? Eu penso que uma das grandes preocupações, né, dos professores, dos senseis, é o que realmente nós vamos aplicar durante as aulas. Eu imagino que, assim como eu, talvez alguns de vocês devem ter passado por isso. Às vezes a gente faz um planejamento de aula, mas no dia que a gente chega ali, a gente vê a criançada meio desmotivada, por exemplo. Então nós precisamos ter esse tato, né, para saber o que aplicar durante as aulas, ter o conhecimento da capacidade, a limitação da criança, qual é a faixa etária, né, de cada criança, porque com exceção aqui de aulas que nós ministramos em escolas, que em sua grande maioria, ou se não 100% delas, são classes homogêneas, ou seja, crianças de uma mesma faixa etária, mas quando você às vezes vai para uma academia, às vezes tem turma mista, né? Tem adolescente, jovem adulto, tem crianças, jovens e adolescentes. Então, talvez a maior preocupação nossa é saber o que nós vamos aplicar em nossas aulas. Então, nós devemos, por exemplo, para a criança, aumentar proporcionalmente as atividades técnicas à medida que a idade avança. Então, assim, usar aí em porcentagem, de repente 60%, 50%, 70% de uma aula em que eu tenho que mesclar atividades lúdicas. Aí nós podemos já dar sequência em atividades, por exemplo, de desenvolvimento motor, porém de uma maneira que ela entenda, que a criança entenda que seja uma atividade lúdica, de 70% a 80%, e depois lá nos seus 20%, 15%, dependendo da faixa etária da criança, a parte técnica, como bater a mãozinha, fazer um comprimento, começar a segurar no judogi. Então, essa proporção ela vai aumentando, né, conforme a idade. E saber dosar entre essas atividades lúdicas versus atividades técnicas. Né? Uma criança, por exemplo, de 3 anos e meio, 4 anos e meio, ela não vai ter paciência para ficar ali batendo a mãozinha, seja das diversas formas que nós inventarmos, né, entre aspas, ela não vai ter essa paciência. Então nós temos que mesclar, né, muito essas atividades entre lúdicas e atividades técnicas para elas entenderem. Eu tenho crianças, por exemplo, de 3 anos e alguns poucos meses. Então nós fazemos algumas atividades, por exemplo, apostamos corrida e fazemos uma sequência. Primeiro eu começo em pé, depois eu viro para a parede. Quando eles ouvirem um sinal, eles têm que desvirar e sair correndo. Depois nós sentamos. Quando bater palma, por exemplo, que é o sinal para eles começarem a correr, tem que levantar e sair correndo. Então nós vamos, não é enrolando as crianças, mas trabalhando, né, toda essa parte desse desenvolvimento com atividades que elas entendam ser lúdicas, mas ao mesmo tempo nós estamos trabalhando velocidade de reação, estamos trabalhando coordenação motora, e lá no finalzinho da aula começarmos aí com as atividades técnicas. E com o avançar da idade nós vamos diminuindo a proporção, né, das atividades lúdicas e aumentando a proporção das atividades técnicas. Bem, concluindo, a iniciação esportiva ela deve ser progressiva, prazerosa e educativa. Falamos agora há pouco sobre progressiva no sentido de ter uma progressão, né? Saber o que ensinar para a criança, de acordo com a sua limitação, a sua habilidade, a sua parte cognitiva, tentar trabalhar antes o cognitivo para que desenvolva e que ela possa, então, progredir. Eu lembro que meu pai, quando dava aula, ele usava, assim, termos do nosso cotidiano para que a gente entendesse algum tipo de atividade. Por exemplo, o Kemi, né, a queda, que é uma queda muito complexa, o Mawari Kemi, que é a queda com rolamento. Então, tem que ser progressiva, a criança tem que ir progredindo à medida da sua evolução, e há um ciclo, né, no aprendizado. Nós ensinamos falando, mostrando, a criança pratica, depois nós corrigimos, talvez falando, talvez às vezes mostrando, e ela então emprega a correção, e com isso ela tem uma progressão no seu aprendizado. De maneira prazerosa, logicamente, né, a criança tem que ter prazer, e para isso o sensei, o profissional, é importante, né? Às vezes temos que começar a aula aí com uma parte lúdica, né, para que ela sinta prazer em estar presente, e também de forma educativa.
O judô é um dos esportes mais completos, né, nesse processo, realmente mexe com todo o esqueleto, né, e também a parte psicológica. Precisamos pensar em todo o tempo, né, durante a aula do judô, até mesmo durante uma luta, nós temos que, a parte de respiração, às vezes eu estou treinando com algum adolescente, vejo que ele está sem respirar, e aí eu falo, rapaz, respira, respira, aí ele começa, né, a respirar, porque o judô é muito completo, né, e também muito complexo, e nós precisamos incentivar e ajudar nesse processo. O judô forma cidadãos mais ativos, saudáveis e resilientes. O judô tem essa propriedade, né, de preparar, né, o nosso corpo, a nossa mente, né, e para nos tornarmos mais resilientes. Ser resiliente é suportar, né, muita coisa. Então o judô ele tem essa propriedade e nos ajuda nessa formação. Talvez alguns, como eu, que praticou o judô por toda a vida, nós, assim, não paramos diante de qualquer ou de algum obstáculo, né, nós vamos procurando caminhos, meios, e isso é graças ao judô. Graças a Deus, claro, mas graças ao judô, né, que nos ajuda nas tomadas de decisões. Se era difícil a gente derrubar algum adversário, nós procurávamos um outro meio, uma outra técnica, então isso nos formou, né, nos forjou para que a gente, para que a gente se tornasse mais resiliente. Bem, vou deixar aqui algumas referências bibliográficas, né, para que, caso alguém queira pesquisar, estudar um pouco mais a respeito, fica aqui algumas referências. E arigatou, muito obrigado aí pelo tempo, né, que nós passamos, pouco tempo, precisei correr um pouquinho aqui com as apresentações devido ao tempo, mas muito obrigado, espero que possa ter contribuído um pouquinho, trocando as minhas experiências profissionais, né, e também possa ter agregado um pouquinho aí de conhecimento na sua vida prática dentro do judô. Até a próxima e obrigado aí pela sua participação.